Esse shot aí de graça aí, liga na internet, escutando no Jovem. Vem pro programa seu pra amanhã, é com uma corrida aqui na nossa Jovem Pan. Vem pro programa seu pra amanhã, é com uma corrida aqui na nossa Jovem Pan. Muito bom, vem você também pra Jovem Pan, legal, né? Esse forró, esse shot do Cirandinha do Forró. Agora são 10 horas e 16 minutos. 10 e 16. Olha, você que me acompanha já ao longo dos anos, né? Nós temos um compromisso com uma causa, que é a causa da dependência química. Somos o primeiro profissional e, obviamente, colocando sempre os programas por onde passamos à disposição da discussão dessa temática, a dependência química. Aqui no caso da Jovem Pan, todas as quartas-feiras é dia do nosso quadro Vida Limpa. Você pode retirar uma flor que tem espinho, você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso. Muito bom, é preciso saber viver, né? Como diz essa bela música dos Titãs, né? Eu acho que ela ilustra muito bem essa questão que vive o dependente no seu dia a dia. Escolher entre o bem e o mal é sempre um desafio. Agora, obviamente, claro, para quem está dominado, para quem está doente, né? Da doença no seu auge, é difícil fazer essa escolha. É por isso que é importante a presença dos profissionais e eu recebo hoje aqui nos estúdios da Jovem Pan uma dessas pessoas que dedica a sua vida exatamente a ajudar, a orientar e se dispõe, claro, a conversar com a gente hoje aqui no Supermanhã, é o psicólogo Danilo de la Justina. Olha, o Danilo está com um trabalho aqui em Alagoas exatamente do acompanhamento, né? É esse trabalho continuado exatamente para quem sai aí de um processo de internação ou talvez também de comunidade terapêutica, né? Vale a pena, obviamente, essa continuidade. Antes de chegar nesse momento e o que levou o Danilo a fazer essa escolha, essa opção pelo trabalho agora, vamos tratar de alguns temas que talvez esteja afligindo você que está me ouvindo agora, né? Eu sei que eu sou muito ouvido por pais e mães, alguns jovens também, que estão enfrentando aí a dependência química e é importante que a gente compreenda alguns conceitos. Como o Danilo trabalha com essa realidade do acompanhamento continuado, o pós-internação, eu quero que o Danilo me ajude a entender, para que quem esteja em casa entender também, Danilo, o que é a internação, em que momento ela é decidida, para que esse dependente venha a recuperar os seus próprios passos e aí sim ter continuidade no tratamento. Muito bom dia, Danilo. Bom dia, Marcos. Bom dia, ouvintes. Muito obrigado pelo convite de poder estar. Não, você é a nossa figura cativa. É um momento de muito valor para a gente, né? Esse espaço, né? Porque é tão difícil da gente poder estar falando abertamente, poder estar trazendo uma informação realmente de quem está lá na área, né? Então, assim, é um espaço para a gente de um valor muito grande, né? E tu ia falando a questão da internação, tem gente que quando escuta falar na família, né, ou percebe, ou identificou que o seu adolescente foi lá, fumou uma maconha, ou bebeu demais numa festinha, tem que internar, né? A gente existe uma prática, né, muito forte dessa necessidade de um processo de internação. Porém, a internação tem que ser encarada como um último recurso, e não o primeiro, né? Uma internação traz uma série de traumas para esse indivíduo que passou por essa... ele foi, vamos dizer assim, tirado dele vários direitos, né, para ser feito um tratamento, tal como qualquer outra doença. Se você tem, seja a doença que for, você vai ter uma avaliação médica, você vai fazer alguns testes, alguns exames e vai verificar, né, a realidade da agressividade dessa doença nesse indivíduo. Então quer dizer que durante esse processo de acompanhamento de como anda o nível da dependência desse indivíduo é que vai ser determinado se a internação é um passo ou não. Com certeza. Então há situações, mesmo a pessoa
a família no dia a dia do sofrimento, identificando, tendo medo, né, se fechando no quarto, casas que às vezes são isoladas, né, e não tem nada na casa praticamente, os familiares ficam nos quartos lá, de repente, mesmo com esse nível de gravidade, pode ser que no processo de avaliação a internação não seja a melhor saída. Às vezes não foi tentado outra alternativa antes, né? Mas ele não quer. É óbvio, né, que uma pessoa que está ali dependente de drogas, ele acorda com vontade de usar, né? Ele pensa de que forma eu vou conseguir meios para poder usar. Ele passa o dia usando, dorme após ter usado e já acorda pensando em usar. Claro, essa pessoa não vai querer internação. Eu digo sempre assim, vamos comparar a droga com uma namorada linda. O cara que está apaixonado por uma menina, sabe que vai ser à noite e vai encontrar com ela. Aí tu diz, não, vamos ficar 20 dias longe dela. Ele quer, mas não quer de jeito nenhum. Longe dela e de qualquer pessoa que conheça ela. Ó, e deixa as fotos tudo, deixa tudo que lembre ela, vai ficar lá 30 dias, vai voltar, não vai mais falar com ela. Porque a família entende que é uma safada, que não vale a pena, que não te merece. Ele vai aceitar? Não. A droga, ela tem a mesma relação. Ele tem uma paixão por essa droga, ele tem uma necessidade dessa droga. Então, muitas vezes ele precisa de um convencimento, né? Às vezes, por isso eu coloco sempre buscar um profissional. Quem é o profissional? É um rapaz que trabalha lá numa comunidade, é um rapaz que trabalha numa clínica. Nem sempre é o mais indicado, porque muitas vezes ele quer levar para a clínica dele e faturar alguma coisa. Tem sempre esse detalhe também, então, né? Assim, né? Não generalizando, claro, existem profissionais excelentes em todas as áreas. Mas existe esse risco. Então, sempre procurar um profissional que possa fazer essa avaliação, que possa conversar com essa família, ver se a família tem condições de dar essa retaguarda também para ele. Porque muitas vezes até ele tem condições de se tratar em casa ou num tratamento ambulatorial, mas a família não dá condições. Aí também é uma possibilidade muitas vezes. Um detalhe importante nessa história toda, para você que ligou o rádio agora, você está ouvindo o Supermanhã e são 10 horas e 22 minutos, 10 e 22, estamos conversando com o psicólogo Danilo Della Justina. Um detalhe importante, aqui hoje no quadro Vida Limpa, para você aprender um pouco mais, é que no processo da dependência, há situações em que parece que ela estagnou, mas há situações em que parece que ela está progredindo o tempo todo. E isso tem a ver também com o perfil da droga, o perfil também do próprio indivíduo. Por exemplo, aquele indivíduo que passou décadas consumindo maconha, associado ao álcool, né, fazendo esse cruzamento das dependências, é claro que ele tem o alto e o baixo. Já o indivíduo que ao longo do tempo avançou para, por exemplo, cocaína, para a heroína ou crack, que no momento, lamentavelmente, é a droga mais popular, e essa sim é apontada pelos próprios dependentes, relatos que eu já colhi aqui no programa, como o fundo do poço, né? Palavras dos dependentes, ela tem uma característica diferente. A possibilidade dele estar diariamente consumindo a pedra, e em função do efeito dela ser muito rápido, além de causar um dano financeiro, porque gasta todo o dinheiro, tem também o próprio desgaste físico, psicológico e social desse problema. Então, é possível que nessa avaliação a internação seja uma das etapas. Só que aí vem um outro problema. Uma vez passada a internação, uma vez passado o processo de desintoxicação, há também a necessidade pós-internação do acompanhamento. Porque nós sabemos que agregado a essa doença faz parte também a recaída. E é aí que você está vindo com uma ideia inovadora. Que ideia é essa, Danilo? Bom, a dependência química é uma doença crônica, né? Então, assim, ela não existe uma cura para a dependência química. Então, quer dizer assim, qual é a cura possível na dependência química? Eu sou um dependente químico em recuperação, né? Eu estou curado? Estou. Desde que eu não use nenhuma substância psicoativa. Só por hoje, né? Que é aquela frase, né? Então, assim, se eu não usar nada, eu não tenho mais nada. Eu tenho algumas consequências a nível cerebral, um pouquinho de problema de memória, uma outra coisa, né, uma pressão alta, que são algumas consequências físicas da agressão das substâncias no organismo. Mas, dos anos de consumo, né? Então, como ele não... Mas, assim, a partir do momento que eu fazer o uso de uma substância psicoativa, é como se ligasse, desse o
ligasse o plug lá dentro e vai começar a funcionar tudo de novo. Eu vou aumentando sempre mais o meu volume de uso de droga e não há um controle. Vai chegar um momento eu vou voltar da onde eu vim, né? Ou até onde eu cheguei. Para que isso não aconteça, então assim, faz todo um processo de internação, 30, 45, 180 dias. Cada né? caso é um caso também. Né? Agora existem as involuntárias também, né? Que são em 90 dias, tira o indivíduo da sociedade, bota numa clínica involuntária, e quando ele sai, né? Como é que vai estar esse mundo aqui fora para ele? Muitas vezes as próprias clínicas ou comunidades, ela não tem como está organizando a saída dele. Ele está preocupado em tratá-lo, e em bem tratá-lo, para que ele tenha condições de levar uma nova forma de viver, de possa viver sem a necessidade de droga. Nesse meio tempo, a família precisa ser preparada. Né? Para onde ele vai morar, com quem ele vai morar, vai trabalhar, vai estudar, como é que vai ficar a vida dele aqui fora? Porque ele já fez um rastro de destruição muito grande. Tem muita gente que já não gosta dele, tem muita gente que não acredita nele. Tem os inimigos, né? Tem a dívida que ele deixou, dívidas, né? Tem a sociedade discrimina muito. A gente está aí um movimento muito forte do Faces e Vozes, que é pela não descriminalização do usuário de droga. Né? Então, assim, é muito difícil tu ver aquele cara que estava sempre usando droga na tua rua, você dá um emprego para ele. Né? Porque qual é a fama dele? É de ladrão, é de violento, é de uma série de coisas. De alguém irresponsável, que falta ao trabalho, põe em risco a vida das pessoas. Então, Quer assim, dizer que mesmo que ele... Isso é uma etapa importante, hein? Você que está me ouvindo, e é importante entender isso, que é você, família, quem vai encarar esse retorno dele, ele resolve o problema da eliminação em algum momento da droga na vida dele, mas todos os adjetivos continuam, né? Sim, o peso das consequências do uso dele vão vir todas. Né? E é muito difícil, uma pessoa... É interessante, às vezes o cara está até 2 anos sem usar, mas alguém olha, esse cara é um mó doido. Porque ele tem uma referência dele lá de trás. Não, às vezes o coitado, né, passou esse tempo todo sem usar, tá ali numa luta danada, só a família sabe da luta que é, para tentar provar que não usa mais, aí tem uma discussão no trânsito, perde o controle, como qualquer pessoa pode perder, mas a ele vai ser atribuído o fato dele ter sido um usuário ou ser um dependente. Tudo acaba vindo, né? Então, assim, ele precisa de uma continuidade do tratamento para lidar com essas situações no dia a dia. Eu costumo falar, Marcos, assim, parar de usar droga é fácil. O difícil é viver sem drogas. Então isso é um aprendizado. Eu tenho que aprender, né? Até com a música, eu gosto muito dessa coisa. Eu preciso aprender a viver. Eu não aprendi. Eu comecei a usar droga com 14 anos. Então ali já iniciou um processo de morte. Então aquele aprendizado que me faltou lá atrás, eu preciso hoje. Né? Lidar com as minhas emoções, lidar com as situações. E muitas vezes ele não está preparado para isso. Aí coloca assim, né? Muitas vezes, hoje em Alagoas principalmente, é um número de comunidades terapêuticas muito grande, a maior parte do tratamento vem dali. 15 mil pessoas, né? De acordo com os números, já passaram por lá nas comunidades. É um número bastante relevante. Né? E o que ele é colocado na grande maioria? Hoje, devagarzinho está mudando. Sai dali, procure a igreja, mantenha-se na igreja. Aquele que consegue, ótimo, está lá ainda. Porém... Né? E o que não consegue? Né? O que não consegue ficar ali na igreja, o que a hora que saiu da internação ele não consegue manter entrar num grupo de jovens, ele vai ter que fazer parte de algum grupo. Né? E infelizmente a grande maioria não consegue. E pode vir para a recaída. Porque aí, por 1, 2 meses ele até segura, mas daqui a pouco ele começa a andar de novo com os caras que ele estava andando, começa devagarzinho a voltar aos locais que ele estava, e para usar é um passo. Ele começa a ter essas frustrações, ele vai buscar um emprego. Aí o pessoal já olha de cara feia, ele vai ter que buscar emprego num bairro onde ninguém conheça ele. E se lá um amigo do bairro conhecer, aí rapaz, vou dar esse emprego para esse cara aí é complicado. Às vezes começa a trabalhar, está no chamado estágio probatório, mas chega a informação de que ele é um drogado. E aí eis que some alguma coisa no ambiente de trabalho, Deus me livre. Sobra para o cara, né? Sobra para ele. E isso aí, ele precisa ter um profissional para estar acolhendo ele. Ouvi-lo também, né? Acolher esse sentimento dele, que a tristeza é muito grande. A falta de confiança social. A nossa sociedade ela é muito perversa.
ela induz a um uso de drogas e não aceita o usuário. Então, por exemplo, desde que o cara nasce, faz uma festa servindo bebida para todo mundo. Exatamente, Ele no batizado nasce, já, né? Faz aniversário, as formaturas, pode olhar, na sua vida. Todos os momentos importantes estavam regados de álcool. Aí desenvolve o alcoolismo e começa assim, fulana, não leva o fulano, porque ninguém quer ninguém bêbado na sua festa. Mas desde que ele era pequeno, Ele estava nos ele ambientes. foi educado à bebida. Né? Então, assim, a sociedade ela não aceita o dependente químico grave. Né? Então, assim, e isso desde sempre. Se for olhar lá atrás, na antiguidade, a embriaguez, ela sempre foi punida, ela era punida. Né? Com isolamento, com abandono. Chicotada, prisão. Né? Então, assim, sempre o uso excessivo da droga foi punido de alguma forma. Né? E vamos dizer assim, e criado em cima disso um preconceito muito grande. Né? Se você vai numa festa da família, você bebeu demais, se embriagou, na outra festa tem 10 pessoas. Não vai fazer de novo. Não vai fazer, né? Rapaz, olha o que tu já fez. Então, cria isso. Agora, imagina uma pessoa que já está totalmente dependente, ele não consegue, ele até quer ir à festa, dar um abraço, na mesma motivação dos outros. Mas ele não consegue, porque é maior do que ele. Há um caso aqui em Alagoas, e obviamente eu já convidei essa pessoa para vir aqui, mas como ele tem uma determinada posição social e é de uma família tradicional, ele prefere não vir. Mas como ele sabe que nas festas aonde ele vai, ou nas celebrações da família, vai ter a presença do álcool, e ele não pode beber, porque ele foi um usuário dependente de cocaína há algum tempo, e é uma coisa que as pessoas não entendem, acham que o álcool, por não ser a cocaína que é ilícita, e o álcool você compra na esquina, não, na festa ele pode beber. Não pode. Ele vai quebrar um ciclo de sobriedade que pode levá-lo novamente a consumir a cocaína. Então, por exemplo, quando é no Natal ou um aniversário, aí ele vai antes da festa, na fase que está todo mundo arrumando, aquela correria, a casa está desarrumada, fica um tempo, vive um pouco o que é o clima da festa. Olha que coisa louca isso. Vive um pouco ali, conversa com todos, tira foto, abraça, beija e sai antes da festa começar. Por qual razão? Porque a família não se adaptou à nova realidade dele, que seria a ausência do álcool nos eventos. Então, como ele sabe que ele vai remar contra a maré, estando presente naquele dia, no momento do auge da festa, ele vai antes para não ter a vontade de beber. E é uma coisa... Mas você já está fazendo isso há quanto tempo? Quase 6 anos. E tem dado certo. Foi um método que ele encontrou e foi um profissional, Danilo, que o orientou nesse sentido. Não deixar de vivenciar a relação familiar, mas levando em conta esse novo momento. Às vezes o profissional ajuda a pessoa a descobrir esses caminhos, é assim que funciona? Uma das estratégias, vamos dizer assim, desse serviço que a gente está propondo agora, da Domus Vit, é isso. É dar condições, como ensiná-lo a lidar com situações. Né? E são várias as situações. Uma reunião de negócios, muitas vezes é feita no almoço e de repente pede uma bebida. Né? E nas festas, agora vem Natal, Ano Novo, Carnaval, o próprio verão em si, é um momento extremamente delicado. Né? Então ele precisa buscar formas de não ficar em casa se achando um coitadinho, entrando numa autopiedade. Todo mundo se divertindo, só eu que não. Né? Mas ele buscar formas de ele estar lidando com essa situação. Né? Algumas pessoas se criam um meio, vai antes, vai no meio-dia, vai na arrumação, outros não vão na ceia, vai no dia de Natal, e outros existe uma outra possibilidade, que é o mercado de trabalho que está se abrindo agora, né? Muito importante, São Paulo ele já é estabilizado, já é um mercado forte, que é o dia terço, né? De acompanhantes terapêuticos. Né? Então muitos vão a essas festas, vão às reuniões, mas contratam um acompanhante terapêutico, que é um psicólogo preparado, que vai estar no mesmo ambiente, não precisa sem chamar atenção, apresentar para ninguém. Certo. Né? Ele fica sempre num campo de visão, o profissional fica sempre com ele. Quando ele sente que ele está meio abalado, ele se coloca na frente para ver se ele quer um apoio. E se precisa, vai lá para um cantinho, dá uma conversada, convida para ir embora na hora certa. Então, assim, que possibilita dar uma firmeza para esse indivíduo, para que ele possa
se manter dentro de uma festa dessa. Quer dizer que essa é a proposta, é um trabalho que inclusive vai exigir desse profissional uma disponibilidade de tempo bem maior também, né, Danilo? Existem, né? São vários. É uma equipe, né? Tem que ser sempre uma equipe. E o AT, ele é contratado por hora. Certo. Né? Então, assim, ele vai acompanhar durante uma tarde, pode ser uma manhã, porque tem algumas pessoas que trabalham a parte da manhã, a parte da tarde ele fica acompanhado. Né? Numa festa, uma reunião, um evento, né? Onde vai mexer muito com os... Emocional. Nas reuniões, muitas vezes, ele nem entra nas salas de reuniões, fica na sala. O resultado, se for... Né, bom demais ou ruim demais, ele tem uma pessoa já ali na hora para poder aliviar essas emoções e não aliviar diretamente como traficante ou num bar. É assim que funciona. É um detalhe importante isso. Uma coisa que essa pessoa acabou revelando para mim, ô Danilo, eu não sei se você já ouviu isso também em consultório, em conversas, né, com alguém que você esteja acompanhando. E para você que ligou o rádio agora são 10 horas e 36 minutos. 10h36, ao meu lado, o psicólogo Danilo de la Justina. Ele está desenvolvendo um trabalho novo aqui no estado de Alagoas com a Domus Vitae. E essa pessoa me falou o seguinte: os sonhos com a droga. Isso é uma coisa que eu ainda não tinha aprofundado com um profissional e fiquei de fazer essa pergunta a você. É possível que mesmo a pessoa, já no nível de abstinência de 7, 8 anos, sonhar com a droga e a ponto de sentir não só a sensação da droga, mas até o sabor da droga, Danilo? O sonho é muito real. Né? Tem o sonho em vários momentos. Né? Na primeira fase de desintoxicação se sonha muito, né? E depois em recuperação lá na frente sonha também. Né? Claro que isso seria assunto para se buscar uma tese, para se buscar um porquê. Isso é alvo de pesquisa, né? Por aí, Com certeza. Né? De saber entender, ter uma compreensão e ir a fundo nisso. Eu vejo de uma seguinte forma: a pessoa que está 1, 2, 3, 5 anos, eu tenho 18 anos que eu não uso droga, eu sonho. De vez em quando eu faço cada farra no meu sonho que quando acorda suado e... Brincadeira. Lembrando de situações que existiram. Ele traz, às vezes, no dia a dia, coisas que a gente vê, festa que enxerga, traz pessoas que conviviam contigo. Né? Hoje eu percebo assim, né? Quando já tem um bom tempo em recuperação, é como se o meu inconsciente, ele é assim, bom, esse cara não vai usar. Mas eu preciso, né? A manifestar isso. Precisa voltar, é uma saudade. Então sonha. Rapaz. Que aí dá uma aliviada. É impressionante. É uma defesa da própria cabeça. Da defesa para não enlouquecer. Rapaz, impressionante. Quando ele falou para mim, eu fiquei assim, nossa, que coisa. Eu, obviamente, como a gente tem uma relação socialmente, né, com a bebida, eu acho que deve ser uma sensação parecida com a da ressaca, né? Porque você está no outro dia e você sente aquele gosto, só que você realmente viveu aquilo, mas para o dependente deve ser uma tensão, né? E aí, como conversar, com quem conversar, como ouvir do profissional, obviamente, essas situações. É uma doença realmente diferente e precisa de uma atenção, de um olhar diferenciado. Inclusive, no início da recuperação, principalmente quando sai de uma internação, onde ele está vulnerável, o sonho é muito recorrente. Porque, assim, enquanto eu não uso a droga, eu fico só na obsessão, me vejo os pensamentos, eu consigo desviar a minha mente. A partir do momento que eu usei, já fica muito mais difícil. Por isso, em Alcoólicos Anônimos se diz, evite a primeira dose. Isso está em todas as paredes. Todas as paredes, Tem uns que fica até uma luzinha piscando, que é para a tua mente assimilar aquilo. Né? Porque a primeira dose ela é fatal. Eu costumo dizer assim, uma dose é muito, uma caixa é pouco. Né? Então, como ele não usa, aí, qual é a estratégia que o inconsciente acaba se utilizando? Eu vou fazer esse cara sonhar bem real, vou jogar um gosto na boca dele para que ele ache que usou. E fica muito mais difícil. Ele usou em sonho, então para tentar desenvolver uma compulsão. Né? Então, acontece muitas vezes, e nessa hora ele precisa ter um amparo de um profissional, ou de um grupo, os grupos de mútua ajuda também são muito importantes, onde ele possa falar sobre isso,
para que ele possa se aliviar disso. E se ele falar na família, então Suzei, que o senhor estava usando, a família é louco. Já começa, é importante isso, né? Danilo de la Justina, psicólogo, está aí com esse trabalho novo. Como é que as pessoas que estão nos ouvindo, né? E obviamente, de repente, despertou o interesse para saber desse seu novo trabalho, esse acompanhamento continuado, pós-clínica. O Danilo continua fazendo o trabalho convencional também, do acompanhamento. Você que está enfrentando o problema agora, né? E está precisando conversar com um profissional, obviamente ele continua fazendo. Só que agora, por meio desse novo trabalho, ele está juntando, né, convocando profissionais tão especializados quanto ele para fazer esse acompanhamento. Quem estiver nos ouvindo agora e tiver numa situação exatamente de necessidade desse acompanhamento, como é que deve proceder, Danilo? Olha, é só nos procurar, né, pelos telefones 999-08-2130 ou 987-37-6437 ou no meu também 999-856822, né, que vai ter um profissional que vai estar lhe orientando, seja em que momento estiver, uma orientação à família, né? Tem uma pessoa com uso de droga, como é que eu vou fazer? Fazer uma avaliação. Isso é importante o Danilo está falando, porque obviamente há famílias que entendem que o problema é o dependente e não percebem que dentro dessa composição eles são atores importantes também, né, Danilo? Sim, a família, eu digo o seguinte, assim, nós trabalhamos hoje uma parceria com a família. Então nós formamos um trio. E se ele estiver numa empresa, é um quarteto. Né? É a empresa, a família, o profissional e o dependente químico. Né? Ou o dependente químico, a família e o profissional. Para poder, juntos, dar condições que ele tenha o melhor resultado possível. Então, primeiro, avaliar que tipo de tratamento pode precisar. Tem condições de um ambulatório? Segue-se no ambulatório. Ele aceita um tratamento? Procura-se um tratamento voluntário. Não tem jeito, está roubando, está se colocando em risco, está se prostituindo, às vezes é necessário uma internação involuntária. Né? Então, mas aonde? Qual clínica? Qual é a mais adequada para o perfil dele? Né? Então, isso tudo a gente consegue fazer essa consultoria. Né? No período que ele está sob tratamento, esse acompanhamento com a família também, até para acolher os sentimentos, que a família fica muito isolada. Fica muito isolada, né? Fica com vergonha de falar, não tem aonde buscar essa ajuda. Às vezes busca ajuda num lugar, as portas estão fechadas, ou simplesmente, aqui tem lugar para internar. Internou, pronto, não, aguarda em casa. Né? Mas o porquê disso, o porquê de cada momento. E também, no próprio pós, acompanhar essa família junto, né, do que está acontecendo com ele. Ele anda muito depressivo, às vezes não ele está triste. Muito calado, anda muito calado. Porque a família muitas vezes pensa que quando ele fez um tratamento santo, um curso de santo. Mas ele vai voltar igual, só não usa droga. Né? E nós, na Dom, a gente faz o quê? É um acompanhamento, são 3 reuniões semanais, segunda, quarta e sexta à noite, um acompanhamento psicológico, 1 a 2 sessões por semana, para onde vai junto, né, com a equipe, com a família, né? E a família, mensalmente a gente tem uma reunião com a família e também sempre assessorando essa família. Né? Quando teve alguma alteração, antes que a família vá. Porque muitas vezes, se ele acorda muito agressivo, é familiar, porque quer usar droga. Se ele acorda muito alegre, usou. Muito alegre é porque usou. Ou tem dinheiro, será que... Então, muito difícil esse momento. Então a gente tenta ser assim, estar no meio, né? Para poder estar fazendo com que essa convivência seja a melhor possível, né? E em parceria todo mundo conseguir andar para frente. Muito, né? bom. Bom, você está começando esse trabalho, né? Eu acho que 2016 é um grande ano de virada, 2015 é o momento aí dessa nova etapa aí do trabalho, 2016, caso você considere interessante, inclusive trazer alguma família ou algum dependente que já esteja em condições de se entender e falar sobre o problema, estaremos à disposição, será um prazer a gente, obviamente, voltar a tocar nesse assunto sob a ótica de quem vive essa realidade também do tratamento.
atendimento. Danilo de la Justina, psicólogo, está aqui falando da Domus Vita. Muito obrigado aí pela sua presença no nosso quadro Vida Limpa. Sucesso para você. Um grande ano de 2016, Danilo. Para nós todos, né? E agradecer e colocar, né, Marco, assim, essa parceria sua, né? Da importância que a gente tem de poder estar divulgando, poder estar falando, poder estar mostrando e levando o conhecimento, né, para todo ouvinte. E se colocar sempre à disposição, né? Aquele que precisar qualquer coisa da gente, entre em contato aí com o Marco. Valeu. A gente. Sucesso para você. Sempre que precisar, a gente está aí. Muito obrigado. Saúde, Danilo, só por hoje, hein? São 10 horas e 45 minutos. Acaba aqui o 10h45, meu filho. Acaba aqui o nosso quadro Vida Limpa. Logo mais à tarde você tem acesso aí ao vídeo dessa entrevista. Replique, né? Espalhe, divulgue, que quanto mais pessoas tiver acesso a essa informação, menos pessoas deverá precisar, quem sabe, no futuro também, da própria assistência. Eu volto já, até já.